Olá, que bom ter você aqui mais uma vez. Nós vamos passear juntos por cada livro da Bíblia e aprender sobre ele para a nossa vida. Hoje nós vamos ver 2 livros juntos, os livros de Juízes e Rute, até porque, originalmente, eles compunham um livro só e só foram separados algum tempo depois de escritos. Isso porque a história de Rute acontece no período dos juízes. Vamos ver então o que cada um deles tem a nos ensinar? O livro de Juízes cobre um período de cerca de 400 anos. E ele começa onde o livro anterior a ele, o livro de Josué, termina. O primeiro dos juízes, Otoniel, era genro de Caleb. E Caleb, você se lembra bem, ele foi companheiro de Josué e eles herdaram juntos a terra prometida. É possível ver em todo este livro um ciclo. O povo de Israel desobedece aos princípios e às leis dadas por Deus e começam a sofrer a opressão de uma nação inimiga por causa disso. Porque todo pecado traz a sua consequência. Todo pecado traz sofrimento. E o povo de Israel começou a sofrer por conta de sua desobediência. Mas acontece que, em meio ao sofrimento, o povo se lembrava de Deus, clamava a Ele, se arrependia dos seus erros, pedia perdão pelos seus pecados, e Deus graciosamente ouvia a oração daquele povo e mandava um libertador, mandava um juiz para acabar com aquela opressão. E essa história de desvio de Deus, castigo, arrependimento e libertação, ela se repete várias vezes no livro de Juízes. Neste livro, nós encontramos a história de 13 homens e uma mulher que foram usados por Deus como juízes para trazer a libertação para o povo de uma nação inimiga. Uma frase que é repetida algumas vezes neste livro, que caracterizou o período dos juízes, é que foi um tempo em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Isso, logicamente, traz uma confusão muito grande, pois a falta de um líder, a falta de alguém para dar um rumo, para dar as coordenadas, para dizer os próximos passos, essa falta é muito grande. E quando cada um age da forma como entende melhor, quando cada um se deixa conduzir pela sua própria vontade e interesse, o resultado é mesmo uma confusão enorme e uma desordem que traz danos e que traz um caos muito grande para a nação, para o povo. O versículo destacado neste livro está no capítulo 6, versículo 24, quando Gideão, um dos juízes, levanta um altar ao Senhor e chama aquele altar de Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. De verdade, só Deus pode nos oferecer uma paz que excede todo entendimento. Só Deus pode nos oferecer uma paz diferente da que o mundo nos oferece. Uma paz que ocupa a nossa mente, uma paz que preenche o nosso coração, uma paz que faz as coisas terem sentido mesmo em meio a turbulências e tempestades. É dessa paz que o mundo precisa, é dessa paz que nós precisamos. É essa paz que nós precisamos viver e compartilhar com as pessoas, porque de verdade o Senhor é a nossa paz e louvado seja Ele por isso. O livro de Rute destaca um importante e bonito amor e fidelidade que existe entre uma nora e uma sogra. É a história de Noemi que, ao lado de Rute, permanecem fiéis uma à outra, apesar de terem enfrentado a perda de seus maridos, apesar de Noemi ter mudado de cidade por conta de fome, e uma permanece junta da outra, mesmo em meio a tempos difíceis. Fica um grande incentivo para nós, ao vivermos tempos difíceis também, permanecermos unidos como família, valorizarmos aqueles que são de nossa casa, respeitarmos eles, amá-los e não abandoná-los mesmo que as circunstâncias sejam muito adversas. Por Rute ter sido assim, uma mulher tão dedicada e exemplar,
ela foi recompensada por Deus por isso, pois ela se tornou depois a bisavó de Davi e, consequentemente, uma ancestral de Jesus Cristo, o maior homem de todos os tempos. Certamente, se ela não tivesse decidido continuar com a sua sogra, não tivesse sido fiel à sua família, ela teria perdido esse privilégio incrível que todos nós gostaríamos de ter tido também. Este livro faz parte de uma importante coleção judaica chamada de 5 rolos, que compõem 5 livros do Antigo Testamento, sendo que cada um deles é lido e valorizado em 5 diferentes das principais festas judaicas. E o livro de Ruth é o livro que é lido durante a festa de Pentecoste, e a sua história é agradecida a Deus e é relembrada para mostrar mais uma vez a fidelidade do Senhor. O personagem Boaz, que surge na história, ele é muito interessante e é como se fosse uma figura de Cristo, pois ele cumpre o papel de resgatador e de restaurador da família, assim como Jesus se tornou para cada um de nós. Jesus nos resgata, Jesus restaura a nossa sorte, Jesus nos ajuda, Jesus nos abençoa, Jesus faz diferença na nossa vida e na nossa família. O versículo deste livro que eu gostaria de destacar está no capítulo 3, versículo 18, quando Noemi diz que Boaz era um tipo de homem que não descansaria enquanto não resolvesse aquele determinado problema naquele mesmo dia. Boaz se torna um exemplo para nós, pois muitas vezes nós deixamos alguma decisão para outra vez, pois muitas vezes nós não resolvemos uma questão, adiamos, deixamos para outro dia, e quando a gente sabe que não podemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje e o que muitas vezes a gente precisa fazer hoje. Que Boaz então sirva de inspiração e de exemplo para nós, para que não descansemos enquanto não resolvermos determinadas coisas ainda em tempo. E aí, gostou destes resumos e destes destaques? Então já sabe, se inscreva aí em nosso canal para você não perder nenhum vídeo, já que eles são publicados todas as semanas. E que Deus te abençoe.